Agora a gente vai falar sobre um tema cada vez mais comentado e cada vez mais importante na vida de uma série de pessoas e de famílias também. É o transtorno do espectro autista. O autismo, como é conhecido, é o tema da mais nova série especial do Band Cidade, que começa a partir de hoje. A série Censo do Autismo, um caminho para a inclusão, vai mostrar em 5 reportagens o que é o transtorno, as causas, os tratamentos disponíveis. Mas vamos além. O repórter Gabriel Felipe conversou não apenas com especialistas, mas também com as famílias, com educadores, com pessoas que têm o transtorno. Tudo para traçar um verdadeiro panorama sobre esse tema tão relevante. Você confere agora comigo a primeira reportagem. Vamos lá. Um olhar, um gesto, uma palavra. Sinais nem sempre evidentes. Mas que não escaparam ao olhar atento da Sueli, que percebeu desde muito cedo características que tornavam o filho Davi, hoje com 6 anos, diferente das outras crianças. O processo do Davi, na verdade, ele começou desde bebê. Porque ele era uma criança diferente. Eu dizia que ele era diferente, porque ele era muito calmo. Ele não esboçava, ele acordava para o mamar só se eu fosse ver se ele estava acordado para mim dar mamar para ele, porque ele não chorava, ele não pedia. Até a descoberta de que o Davi tinha o transtorno do espectro autista, o caminho não foi nada fácil. Toda a questão que ia no postinho falar sobre consultas, e eu questionava, será que não tem problema de audição? Será? Ai, mãe, o efeito pandemia, bebês efeito pandemia, que eram chamados, né? Como estava demorando o processo do neuro pelo SUS, a gente procurou particular. E daí foi onde que a gente conseguiu o diagnóstico dele com 4 anos. O também chamado autismo tem uma origem ainda incerta. Entram em cena fatores genéticos e ambientais que colaboram para o desenvolvimento do transtorno. O autismo envolve uma série de desordens no desenvolvimento neurológico, presentes desde o nascimento ou durante a infância. Atualmente, o Manual Diagnóstico Estatístico de Transtornos Mentais aponta que existem 3 níveis de autismo. O que significa um nível de suporte? Exatamente o que diz o nome. O quanto de suporte aquele indivíduo precisa para realizar as suas tarefas. Então, um nível de suporte, né, com uma necessidade de suporte 1, que a gente fala, é aquele caso que é o autismo leve, que se falava anteriormente, né? E aquele nível 3 é aquele indivíduo que muitas vezes não fala ou não vai ter uma linguagem funcional, vai ter problemas de comportamento. Assim como fez a Sueli, essa médica neurologista explica que é importante que não só os pais, mas também os professores fiquem atentos aos primeiros sinais para agilizar o diagnóstico. Conforme o desenvolvimento do bebê, contato visual com os pais, né? Quando a mãe sorri para ele, se ele responde aquele sorriso da mãe, se ele brinca, se quando escuta a voz da mãe, ele já fica procurando, se começa a imitar, né? Quando chega um pouquinho mais velho, mandar beijinho, abraçar, olhar quando chamado. Até setembro de 2024, a Fundação Catarinense de Educação Especial emitiu 24.900 carteiras de identificação de autista, 8.600 a mais que em 2023. O documento facilita o acesso a serviços especializados, principalmente para crianças que enfrentam dificuldades em obter o diagnóstico formal. No entanto, para a emissão da carteira, é necessário ter o diagnóstico em mãos. E é justamente aí que está um outro desafio a ser enfrentado: o preconceito que impede que as famílias busquem o diagnóstico para os filhos. A gente percebe que as famílias chegam muito vulneráveis. Elas precisam desse acolhimento, desse entendimento, porque elas já são muito julgadas. Elas já têm esse pré-julgamento. Então, quando elas chegam querendo entender os filhos. Então, a gente começa toda uma anamnese, a gente vai conhecendo o histórico dessa criança, o que a gente pode estar ajudando, e depois em diante a gente vai conversando com as famílias. Pais, mães, muita paciência, muito amor. É isso que vai fazer eles evoluírem.
Na segunda reportagem da série especial, você vai conhecer um pai e uma mãe que possuem 2 filhos com o transtorno do espectro autista. Uma situação que levou a Domênica a criar um espaço totalmente voltado para o atendimento a crianças autistas. Não perca! Portanto, compromisso marcado. Amanhã, dentro do Band Cidade, você confere a segunda reportagem da série Senso do Autismo, um caminho para a inclusão, a história desta família que tem, então, 2 crianças com o transtorno do espectro autista e como essa situação levou, então, a Domênica a criar este espaço em que ela atende crianças que têm a mesma condição dos filhos dela, tá certo? Compromisso marcado, amanhã, aqui no Band Cidade.